Gente, eu estava descrevendo o néfron, né, conversando que o papel da alça de Henle, da alça néfrica, é exatamente a reabsorção de água por osmose. Para que haja essa reabsorção de água por osmose, existe um mecanismo chamado de mecanismo de contracorrente nessa região, né, alça de Henle. Essa estrutura que tem a forma de uma letra U, ela tem duas regiões, ramo descendente que desce, ramo ascendente que sobe. E como é que funciona o tal do mecanismo de contracorrente? Nós vamos ter bombeamento de sódio, transporte ativo, com gasto de energia, lá para os capilares peritubulares, para os capilares ao redor dos túbulos renais, exatamente no finalzinho do ramo ascendente da alça de Henle. Ok, Landim? Entendi não? Ok. Ramo descendente, ramo ascendente. No finalzinho do ramo ascendente, existe um mecanismo de bombeamento, de transporte ativo de sódio para os capilares peritubulares. E o resultado, moçada, que nós vamos ter um bocadão de sódio aqui, que eu estou bombeando sódio para essa área. Entretanto, o sódio começa a entrar por difusão no ramo descendente. Nós vamos ter difusão sem gasto de energia, espontâneo. Eu tenho difusão de sódio de volta para os túbulos renais ao nível, moçada, do ramo descendente da alça de Henle. Ora, pessoazinhas, o que é que me interessa em relação a essa esculhambação? O que me interessa é o seguinte, que o sódio vai ficar rodando que nem idiota nessa área. Pode notar. Bem aqui, eu vou bombear sódio para fora, aí o sódio entra por difusão. Aí o sódio, ele roda. Quando ele chega bem aqui, eu bombeio ele para fora, ele entra de novo. E o sódio, ele roda. Quando ele chega aqui, eu bombeio ele para fora, ele entra de novo por difusão e ele roda. Então o sódio fica rodando nessa hora. Sai e entra, sai e entra. Eu bombeio ele para fora, ele entra por difusão. Já que o sódio fica rodando nessa área, eu vou ficar com muito sódio nessa área, muito sódio, essa área fica hipertônica. E osmose, a água vai do meio hipo para o meio hiper, o que garante que a água sai do túbulo renal e vai para os capilares peritubulares, do meio hipo para o meio hipertônico, através do processo de osmose. O objetivo do mecanismo de contracorrente é criar uma área hipertônica em sódio nos capilares peritubulares. Como os capilares tubulares estão hipertônicos em sódio, por osmose, a água vai do túbulo renal para os capilares peritubulares, na região da alça de Henle. O truque para deixar essa área hipertônica em sódio é bombeia sódio no ramo ascendente, o sódio entra por difusão no ramo descendente, bombeia para fora, ele entra. E o resultado, que uma vez que eu brinco desse jeito, bombeio o sódio para fora no ramo ascendente, ele entra de novo nos túbulos renais pelo ramo descendente, isso cria uma região, uma área hipertônica em sódio nos capilares peritubulares dessa região, nos capilares peritubulares nas proximidades da alça de Henle, e essa região hipertônica em sódio nos capilares peritubulares próximos à alça de Henle, a consequência disso aqui é que você acaba atraindo água por osmose. Então isso aqui puxa água por osmose nos capilares peritubulares. Eis aqui, gente, o mecanismo de reabsorção de água nos capilares peritubulares próximo à alça de Henle, graças a ficar hipertônico em sódio, graças a um mecanismo de contracorrente nessa área.